Bom, quando o pastor me convidou, ele me convidou para um novo projeto, né? Um novo projeto de missões. Então, eu tive pouco tempo, relativamente, para pensar num nome. Então, esse nome é muito provisório. Então, eu vou explicar rapidamente o porquê Fluir. Porque onde a gente mora, na comunidade que a gente mora, que é onde a gente realiza o trabalho, tem um rio. E o rio, ele é muito sujo. Ele é muito sujo. A minha avó, que foi uma das primeiras a morar naquele lugar, ela fala que ela nadava naquele rio e que era límpido, que ela nadava, e até a minha mãe chegou a nadar naquele rio. Só que hoje em dia, por conta da comunidade, que foi aos poucos se instaurando ali, o rio ficou sujo. Então, eu gosto muito de pensar no versículo de João 7,38, né? Que quando você recebe o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aí eu pensei, fluirão não fica muito legal, fluirá, eu também, né? A gente ainda está pensando nisso, mas é mais ou menos relativo a isso, porque aquela comunidade, ela daqui a uns anos será do Senhor, tá? E, bom, fazer missões com crianças, gente, eu pensei sobre isso a semana inteira e orei, e fazer a vontade do Pai, né? Jesus mesmo diz lá em Mateus 18,14 que não é vontade do Pai que nenhum dos pequenos pereça. Então, quando ele pede, ele ama tanto as crianças porque ele pede que a gente se pareça com elas. Então, eu tenho certeza que a gente serve um Deus que se preocupa e que ama as crianças. Então, a partir daqui, eu queria orar por tudo que será dito e queria que vocês orassem comigo. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar para os nossos irmãos, para a igreja. O Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Obrigada, Senhor, por cada oportunidade, pelo teu imenso amor, Senhor, por mim que nem mereço estar aqui. Mas, Senhor, eu te peço, esteja à frente desse projeto, Senhor, esteja aqui, porque se o Senhor não estiver aqui, nada disso faz sentido. É como falar com as paredes, Senhor, então eu te peço, Senhor, esteja à frente de tudo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, era para aparecer aos poucos, então vai ficar uma imagem na frente da outra, mas eu coloquei aqui como tudo começou. Eu coloquei o ponto de ônibus. O ano passado eu contei essa história aqui, quando o pastor me chamou também para... Ficou meio confuso, né? Deu errado lá no arquivo. O ponto de ônibus, que é onde eu vou para o shopping Aricanduva. Quando eu peguei essa perua para o shopping, eu encontrei dentro da perua 3 crianças. Elas tinham mais ou menos entre 11 e 12 anos. E nessa conversa que elas estavam tendo, elas estavam conversando e tal, e aí uma falou, eu fui para uma festa ontem, eu fiz o dinheiro do dia, fui para uma festa, e eu consegui comprar uma paranga. Gente, paranga, para quem não sabe, é maconha. Uma criança de 12 anos falando que conseguiu comprar uma maconha. E a outra de 12 anos falando que tinha comprado corote. E a outra que tomou tanto uísque que dormiu a noite inteira. Então, aquilo... Foi ali que começou tudo. Quando eu ouvi aquilo, gente, e eu não consegui falar sobre Jesus. Eu fiquei tentando arrumar um jeito e eu não consegui falar sobre Jesus. Mas foi ali. E elas saíram dessa comunidade, que é a primeira imagem que está aí. Essa comunidade é a comunidade do final da minha rua. Ela é grande, ela é relativamente grande, não é muito, mas ela toma um grande espaço ali no bairro. E, bom, é muito triste isso. Aí, olhando no site de missões, como é tudo muito novo para mim, eu
tô mergulhada nessas últimas 2 semanas sobre missões, e dei uma olhada no princípio batista sobre missões e me chamou a atenção 2 pontos, né? Missões, como usamos o termo, é a extensão do propósito redentor de Deus através do evangelismo, da educação e do serviço cristão além das fronteiras da igreja local. As massas perdidas no mundo constituem um desafio comovedor para igrejas cristãs. E é exatamente isso, né? Não faz sentido se a gente não sair além das fronteiras da nossa igreja, né? E o segundo ponto é, estamos sob a determinação divina no sentido de proclamar o evangelho a toda criatura. A urgência da situação atual do mundo, o apelo agressivo de crenças e ideologias exóticas. Eu vou parar aqui porque, para dar uma ênfase nisso, ontem eu estava dando uma olhada no Instagram e aí apareceu para mim que tem um programa da Débora Seco, não sei se alguém viu, provavelmente não, espero que não, sobre trisal. E é uma coisa assim, gente, explícita, eles já estão fazendo programa sobre isso. Ai, a gente tem criança aqui hoje, né? Eles estão... Gente, é muito agressivo o que eles estão fazendo. Eles estão querendo minar a cabeça dos nossos adolescentes. Então, essas ideologias, é urgente que a gente faça o evangelismo, né? Então, continuando. E o nosso interesse pelos transviados exigem de nós dedicação máxima em pessoal e dinheiro, a fim de proclamar-se a redenção em Cristo para o mundo todo. E aqui eu quero contar um pouco das histórias que eu tenho vivido, das experiências. Não são muitas, mas eu procurei... vai aparecer meio assim, era para aparecer aos poucos, mas enfim. Essa aqui do canto é de um projeto que a gente fez com a missionária Sônia, em março. O nome do projeto é Identidade, Autoestima e Fé. Só com as adolescentes. Tinha de 10 a 15 anos, creio eu. E essa é a Nicole, que eu coloquei o círculo aqui. A Nicole era assim, um amorzinho. Tudo que a gente fazia lá, foi um mês de projeto com eles. Então ela era uma criança assim, muito amável. Era não, porque gente, ela não morreu, ela está viva. É que assim, o jeito que eu encontrei ela nessas últimas semanas no CCA é totalmente diferente. Aqui ela era uma menina que perguntava, tia, você quer ajuda para alguma coisa? Sabe, a mais madura do grupo, uma coisa linda de se ver, estava indo para a igreja. Então, assim, era um amor. Aí, semana passada a gente teve os 3 dias no CCA e eu fiquei o primeiro dia procurando todas as meninas, né? Porque as meninas que foram nesse projeto, elas frequentam o CCA. Então eu fiquei procurando, aí eu falei, bom, eu vi todas, menos a Nicole. Eu acho que a Nicole não foi, né? Aí tá, quando foi no segundo dia, eu fui e comentei com a Sônia, eu não vi a Nicole. Aí a Sônia falou, não, a Nicole estava lá ontem. Eu falei, não, a Nicole não estava. Sim, a Nicole estava. Aí falei, será que ela vai hoje? Vamos ver. Aí a Sônia, depois de um tempo, falou, a Nicole está aí. Gente, quando eu fui olhar a Nicole, não tinha nada de diferente na aparência dela. Ela estava igual, um pouco mais, né? Mais mulher. E ela não tem idade. Ela estava totalmente diferente. Então, as tias do CCA contaram umas histórias do que estava acontecendo com a vida dela. E, assim, é muito triste. E, gente, o nosso inimigo não tá brincando. Ele não está brincando com os adolescentes. Foram histórias que não dá para falar aqui agora, então é bem difícil e bem triste. O segundo é o Gustavo. O Gustavo também, essa foto é do CCA, no 3º dia foi aniversário dele. E no 2º dia ele teve uma história, ele teve um surto. Até semana passada pedi oração para os irmãos. Ele do nada, ele queria ganhar muito alguma coisa, um caderno, eu não lembro muito bem. E aí ele não ganhou no sorteio. E ele ficou tão bravo, que ele chorava e ele falava, eu não aguento mais a vida que eu levo. A minha família
a minha família me faz de escravo. Eu não aguento mais ser escravo da minha família. Eu chego, eu lavo a louça, e o meu pai me bate. Eu chego, eu tiro o lixo, e o meu pai me bate. Eu não aguento mais ser escravo. E aquilo, do jeito que ele falava, assim, tocou tanto que eu achei tão, assim, uma criança, gente. Ele fez 9 anos naquele mesmo dia. Uma criança. Ah, ótimo, muito bom. Uma criança falando aquelas palavras, escravo. Nem eu falo esse tipo de coisa, sabe? Eu achei tão pesado para uma criança, então eu pedi oração, se vocês lembrarem, orem por todos esses que eu estou falando o nome, principalmente a Nicole e o Gustavo. Essa é um amorzinho, é a Hilary. Ela, num dia que a gente estava... Ela faz parte do projeto com a Sônia, né? Então, desde o começo do ano, a gente tem feito esse projeto com a Sônia. Então, a gente estava, no começo, eu estava falando com eles sobre o plano da salvação, o livro 100 palavras. Quando eu cheguei na parte do pecado, eu falando sobre o pecado e tal, e ela falou assim... E eu falei, olha, quando a gente peca, a gente pede perdão para o Senhor e a gente sempre vai pecar, né? A gente vai pedir perdão para o Senhor e vai procurar não fazer novamente. Aí, depois de um tempinho, ela já estava pintando, colorindo, a gente já estava finalizando a aula. Ela falou, tia, eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, eu mentir, pedir perdão para o Senhor e mentir de novo, o que acontece? Eu achei aquilo tão, assim, inocente e tão bonitinho. Esse é um exemplo bom que eu estou trazendo da Hilary. Ela é tão fofa, porque eu me vi ali. Porque quando eu me batizei, quando eu aceitei Jesus, né, no meu coração e eu me batizei, eu tinha muito problema com continuar pecando. Isso era uma coisa que me pegava. Tanto que eu estou aqui nessa igreja desde 2018, mas eu fui me firmar mesmo em 2022, por aí, porque eu não aguentava que eu pecava de novo. Eu vim aqui, como assim? No outro dia eu estou pecando de novo, Deus. Não, isso não está certo. E ali eu me vi na Hilary, porque ninguém me falou que, mesmo depois do meu batismo, eu continuaria pecando. Então, foi uma oportunidade de falar para ela, não, Hilary, você vai continuar pecando, sabe? Você vai continuar pecando e é pedir perdão para o Senhor e ir para a próxima e procurar não fazer novamente. Então, esse exemplo da Hilary eu levo assim no meu coração, porque ela é bem fofa. E aí, agora no sábado a gente teve o Joga Junto. Eu trouxe ela, trouxe o Pietro e o Breno também, que são os aluninhos que eu amo. E eles amaram aqui, amaram a PIBVG e brincaram muito, foi muito bom. Aí tem aqui alguns projetos que eu participei com a missionária Sônia, né? Eu vou mostrar umas 2 fotos de cada um pra gente, só para vocês entenderem. Aqui no projeto com a Sônia, na casa dela, a gente fazia o projeto com a família. A Sônia discipulava as mães e eu ficava com as crianças na salinha que tem na casa dela, né? Então, ali... Opa! Então, aqui estão as crianças, ali e as mães, né? Aqui é a gente na salinha, o Breno, o Pietro, a Hilary lá no fundo. E aqui é o projeto com as meninas de 9 a 15 anos, que é o projeto Autoestima, Identidade, Autoestima e Fé, que foi ótimo, foi maravilhoso falar com as meninas sobre esse assunto. Esse ficou um pouquinho, mas tudo bem. E aqui do lado é o projeto no CCA que a gente teve, segunda, terça e quarta da semana passada. Foram mais ou menos 60 crianças. A gente dividiu as turmas, eu fiquei com os pequenininhos, de 7 a 10 anos, e a Sônia ficou com os maiores, né? Foi uma bênção também, foi muito bom. Eu trouxe um vídeo, mas eu acho que não vai? Que é do Cauê. Olá, irmãos da Igreja Batista da Vila Guilhermina, pastor Guilherme,
Tô aqui, dei uma paradinha, hoje é dia que eu vou na capelania hospitalar e dei uma paradinha aqui para agradecer a igreja, agradecer de todo o meu coração pela parceria da igreja, pelo apoio de sempre, pelo carinho, pela confiança e pela vida da Andresa, gente. A Andresa significou a igreja no campo missionário. Ela representa vocês, a igreja vindo para o campo, tendo sua experiência, aprendendo, crescendo, contribuindo, colaborando. Ela é uma bênção na minha vida. Aprendo muito com ela e ela é muito ensinável, ela é muito comprometida. Eu estou assim muito feliz pela vida dela, pela parceria da igreja, por poder dividir, compartilhar meus sonhos, meus projetos e ver alguém tão junto comigo e também criando os dela, aí tendo as ideias dela. Ela é maravilhosa. Agradeço a Deus pela vida dela e sei que ela representa exatamente isso, a igreja que sai e que vai no campo e que ali tem a sua experiência e com certeza a visão é outra, né? E a igreja também tendo ela aí como membro, levando as informações de tudo que se sobrasse tempo, eu ia passar no final. Na verdade, é esse aqui que eu quero, eu vou te mandar, Silas, que é o da Thelma, falando... A Thelma é a gerente do CCA, e ela falando como o resultado que foi com as crianças. E o do Cauê também, mas o Cauê eu não estou achando, e lá não vai passar. Ele é tão bonitinho falando. Mas esse que eu te mandei, você pode passar, tá, Silas? Ou Luiz. Não? Ah, então tudo bem. A gente vai pro próximo. Outro dia eu trago para vocês. Não tem. É esse. Olá, eu sou Thelma, a gerente do CCA. Vim até vocês para agradecer a missionária Sônia, psicóloga, que nos ajudaram imensamente, né, nesses 3 dias de atividade, doando alimento, doando. E esses 3 dias de atividade que a missionária Sônia e a Andresa fizeram lá, mudaram a vida das crianças. Nossa, o testemunho assim das crianças, de que eles melhoraram, de que eles estão se sentindo bem, de que conseguiram colocar, né, a raiva para fora. E hoje a gente percebe que as crianças estão mais tranquilas. E a gente fica imensamente feliz. Muito obrigada por todos os colaboradores. Muito obrigada. Eu dei uma acelerada porque o vídeo era longo, mas acho que deu para entender. Ela agradece, né, sobre os dias, falou que as crianças entenderam o tema proposto e é muito gratificante, gente, é muito bom quando você recebe esse feedback. O Cauê, outras crianças também mandaram. Oi, meu nome é Cauê, sou do CCA Academia Jesus. Eu gostei muito da atividade da tia. É de extrema importância, né, a missões com adulto, né, mas com crianças é muito importante, porque a APEC fala da janela 0 por 14, né, que de 60% a 85% das pessoas que foram nascidas de novo aceitaram a Jesus entre 0 e 14 anos. Aí ela fala por quê? Porque criança é humilde e facilmente reconhece que é pecadora, que está numa fase da vida quando é mais fácil crer e está menos presa a vícios e pecados. E aí essa taxa diminui de 10% a 25% dos 15 aos 30 anos e de 5% a 15% acima dos 30 anos. E aí, só no Brasil, o número de crianças de 14 anos, de até 14 anos, passa de 60 milhões. Então, é muito importante. E eu também fui alcançada, né, por missões. A mesma missionária que eu trabalho hoje é a missionária que me discipulou. Porque quando eu era criancinha, eu tinha 7 anos, a gente sempre foi vizinha. Então, eu moro na Rua Quinta de Silvares. Eu ia tirar foto da casa dela, mas eu falei, melhor não. Aí tirei do Google Maps. Então, é uma rua para outra. Então, quando eu tinha uns 7 aninhos, ela fazia lá o clube de missão dela. E eu achava que eu ia, mas eu ia para comer. Mas
eu achava que eu ia só para comer. Ali eu estava sendo alimentada de uma outra forma. Ali eu estava sendo alimentada com a palavra de Deus. Aprendi as musiquinhas que até hoje eu sei. Gente, eu tinha 7 anos. Como que eu lembro? Gente, nossa mente é incrível, né? Então, eu fui alcançada por missões. Olha a importância de missões com crianças. Mesmo que, eu sempre falo assim, para a Sônia e para as pessoas, mesmo que uma pessoa seja alcançada, porque a gente trabalha com muitas crianças, né? Mas uma sendo alcançada já valeu mais que a pena, muito mais. Então, é isso. E aí, qual que é o objetivo desse novo projeto, né? Eu coloquei fluir porque a gente ainda não tem nome definitivo. Então, o primeiro objetivo é falar sobre o amor de Jesus, né? Que no CCA foi bem complicado nos 3 dias, porque eles falaram pra gente que não podia falar do nome de Jesus. Então, pra gente foi bem difícil. Eu quebrei muito a cabeça, porque eu só sei fazer isso. Eu não sei dar aula, eu não sou professora. Eu sou formada em outra área. Então, o que eu sei é falar sobre Jesus na salinha das crianças, né? Então, foi bem difícil para mim. E aí, no primeiro dia, a gente falou sobre o livro das emoções. Indiretamente falamos, né, de Deus. Então, é bem complicado não poder falar de Deus. Então, quando a gente faz um projeto assim, né, na minha casa, eu vou poder falar de Jesus, né? Então, o principal objetivo é falar sobre o amor dele, que o amor dele transforma. Porque não adianta você falar coisas de educação, porque são palavras vazias. Só Jesus transforma. Então, é isso. Falar sobre o amor de Jesus. 2, apresentar o evangelho para as crianças. 3, tirar as crianças da rua, oferecendo um tempo e um ambiente de segurança e aprendizagem. 4, ensiná-la sobre a importância da oração, leitura da Bíblia, obediência aos pais e prática do amor ao próximo. Porque ali a gente precisa, sim, a gente sempre precisa, né? Mas principalmente quando a Thelma chamou a gente para fazer o projeto no CCA, ele falou, olha, desobediência aos pais, desobediência no projeto é muito grande. Então, ela queria muito que a gente focasse nisso. E é uma demanda ali daquele bairro, né? As pessoas ali são desobedientes e outras coisas. E 5, formar discípulos que seguem e vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Então, esses são os principais objetivos. E aí, os aspectos práticos desse projeto, como que vai funcionar tudo. Então, uma vez por mês aos sábados e uma vez também por mês, um acolhimento mais próximo com no máximo 3 crianças e ajudando as necessidades específicas à luz da palavra de Deus. Então, ou seja, tem muita criança ali de 12, 13 anos, 14 que não sabem ler. Então, trabalhar com os pais e perguntar qual que é a demanda específica, né? Então, seu filho não sabe ler? Não, eu estou disposta a ensiná-lo, mas vai ser à luz da palavra de Deus. Então, eu vou ensinar com a Bíblia. Porque eu não sou professora, então vai ser isso, né? E aí, o culto mensal terá a duração de, no mínimo, 2 horas, né? Porque acolhimento, lanche, brincadeiras e tudo mais, aí é o mínimo de 2 horas. E aí, quais são as estratégias para atrair as crianças? O endereço fixo. Esse endereço fixo é a garagem da minha casa, que a gente vai ter que adaptar e preparar, tudo mais, decorar também. Para esses encontros, 2 vezes por mês. Jogos e atividades lúdicas, materiais bíblicos e brincadeiras bíblicas, né? Que criança gosta disso, né? E o papel da igreja nesse projeto. O
primeiro orando, logicamente, né? O segundo é me enviando para fazer esse trabalho com as crianças. E assim, fazendo programações para recebermos as crianças de vez em quando, né? Fazer alguma atividade legal, não só uma vez por ano, por exemplo, no Dia da Alegria que a gente vai ter aqui no sábado. Mas, sei lá, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada trimestre, trazer as crianças para ter essa vivência de como é uma igreja, para fazerem parte da igreja. Porque, gente, lá naquele bairro é muito difícil igreja. Eu tava até... Tem uma das meninas do CCA que me convidou no Instagram. Ela tem 12 anos, eu acho. E aí eu aceitei e ela postou esses dias um culto que teve na igreja dela. E eu ficava olhando, falei, gente, quem é essa menina? Quem é? Que culto? Que é isso? Sabe? Gente, eram umas pessoas cheias de touca branca. Era culto. Era culto, porque eu via a bandeira de Israel, eu via a cruz no fundo. Só que estava todo mundo de roupa branca, de touca branca. E umas coisas assim no fundo, e eu ficava tentando identificar. Depois que eu entrei no Instagram da menina, eu fui ver, é tal menina. Então, assim, gente, é uma coisa assim, é bem difícil, ali é bem difícil. A gente tem uma igreja que, a igreja que eu cresci também, que minha avó cresceu, e eu cresci nela também, mas eu fui até os 12 anos, só que eu acho que é uma igreja muito fechada, assim, sabe? Então, bom, enfim, isso é um outro assunto. E através de doações. Aí, doações para lanches, material lúdico para as crianças, materiais bíblicos, material para brincadeiras e capacitação da professora aqui. Eu não sou professora, como eu já falei, eu não sou professora, mas eu tenho uma vontade. Eu falo que eu gostava de criança, sempre gostei de criança, sempre. Mas agora é diferente, agora eu amo crianças. Então, quando o Senhor coloca esse amor no nosso coração, alguma coisa a gente tem que fazer. Então, quando ele colocou isso no meu coração, de alcançar mais crianças, de conseguir ter falar mais do amor de Jesus para mais crianças, então... não é fácil, né? O pastor, ele conseguiu, não é? É que a gente faz parte da Convenção Batista, então ele conseguiu para mim, gente, eu não sei como falar, mas enfim, eu vou fazer um curso agora de capelania, então já vai ser ótimo, vou me dedicar, estou muito, muito animada para começar logo. Então, depois desse curso, eu queria muito me dedicar mais à área de como ensinar as crianças, né? De como... falar na linguagem deles, né? E é isso. E acho que acabou. Tem mais um. Então, o objetivo de alcançarmos a cada reunião mais e mais crianças. E eu tenho como meta pessoal encontrar aquelas 3 crianças que eu encontrei na Peru e eu não consegui falar do amor de Jesus. Então, quando eu fui para o CCA semana passada, eu procurei aquelas crianças, nos 3 dias, eu procurei. E elas não estavam lá. Então, eu tenho como meta pessoal alcançar cada vez mais crianças. E o dia que eu ver aquelas 3 crianças, eu vou falar para vocês, irmãos, eu achei aquelas 3 crianças e falei do amor de Jesus para elas. Então, eu conto com a ajuda, eu conto com as orações de vocês, dos irmãos. E agradeço a oportunidade também, agradeço ao Senhor primeiramente, porque eu tenho certeza que quando Ele coloca esse amor no nosso coração, não é um amor que a gente deve desperdiçar, né? A gente tem que trabalhar. E, bom, é isso. Eu queria pedir alguém para orar. E é isso, gente. Muito obrigada. Amém, meus irmãos? Convidar o nosso diácono Ronald, convidar
a Ele. Se coloque de pé também, vamos encerrar essa quinta missionária, orando pela nossa missionária, amém? Amém, que o Senhor esteja capacitando ela mais e mais, e que nós, como igreja, possamos estar fortalecendo nossa irmã, orações, né, com um apoio, quem puder, né, comparecer também aos projetos, será bem-vindo. E nós, como igreja, né, estamos ali naquele local ali, através da nossa irmã Andresa, amém? Muito bom, Andresa, que Deus te abençoe, pode contar com a gente, e nós aprendendo com você, e você, né, aprendendo com a igreja, e isso é muito bom porque mostra que esta igreja está fazendo mesmo, né, e cumprindo a missão que o Senhor nos deu, de pregar o Evangelho e levar, né, a toda a criatura. E vamos começar ali pelo ladinho da sua casa lá, amém? Deus abençoe. Irmão Ronald, por favor. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa reunião aqui, esse culto missionário que tivemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua serva que está aqui, se colocando, ó Pai, na brecha, dando à sua disposição, ó Pai, para levar o teu evangelho a crianças, ó Pai. E sabemos, Senhor, que está na tua palavra, Jesus disse que se não nos comportarmos como elas, não entraremos no reino do céu, Pai. Ó Deus, que essas crianças, Senhor, atendidas pela Andresa, possam ver, ó Pai, as tuas luzes resplandecer sobre as suas vidas, Senhor. Que seus coraçõezinhos abram, Pai, para que Jesus faça a morada, Pai. E que essas 3 crianças, Senhor, que despertou a Andresa para esse trabalho, também sejam alcançadas, sejam encontradas, Pai, e que se rendam também aos teus pés, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a contribuir, Senhor, seja lá de qual forma for, principalmente orando, para que esse trabalho, Pai, cresça cada vez mais naqueles bairros e passe para outros bairros, que aqui também possamos, Senhor, ser um braço desse trabalho da Andresa lá, ó Senhor, e concede-nos, Pai, sabedoria, estratégias para alcançar essas crianças, que como foi relatado aqui pela Andresa, o inimigo está atacando elas principalmente, Senhor, porque é nessa faixa de idade que elas aprendem tanto coisas boas como as más, né? Mas que possamos levar coisas boas, e coisas boas é o Evangelho, é Jesus nas suas vidas, Senhor, livrando elas da condenação eterna, porque sabemos que se ensinarmos, Senhor, a elas o caminho que devem andar, mesmo depois de velho, como diz a tua palavra, não se desviarão dele, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a levar essa palavra a essas crianças. Concede-nos sabedoria e boas estratégias, Pai. Ó Deus, continua abençoando a Andresa ali naquela garagem, ó Pai. E que se a garagem se transforme num templo, num lugar onde seja reconhecido que ali a tua palavra está sendo pregada, que ali eles encontram, Senhor, a palavra de salvação, ó Deus. Ó Pai, se porventura, Senhor, estamos negligenciando esse trabalho, repreende-nos, Senhor, e ajuda-nos para que possamos nos aplicar mais e ajudar não só essa tua serva Andresa, mas todos que, como os missionários, trabalham, Senhor, nesse evento, Pai. Eu te oro, Deus, no nome do Santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, Andresa. Bem, meus irmãos, vamos embora. Vocês no palmeiro aí, então detona aí. Vamos em paz, Deus abençoe.